Lembrei de um fato agora que eu gostaria de... Nem sei se os nossos professores sabem. Falando que a nossa faculdade é a melhor do mundo. Nós temos um ex-aluno nosso, então, vários ex-nossos alunos fundaram empresa. Por exemplo, a Positron é fundada por um ex-aluno nosso aqui, outras. Mas um fato interessante é o seguinte: recentemente, um ex-aluno nosso, eu cheguei a dar aula para ele, ele se tornou presidente mundial da Qualcomm. Todo mundo sabe o que é Qualcomm? A Qualcomm é... Mas todo mundo tem no celular, é o chipzinho deles. A Qualcomm é quem inventou o sistema CDMA de segunda e terceira geração. Então, o nosso ex-aluno, Cristiano Amon, ele é presidente mundial da Qualcomm. Então, vocês poderão ser presidente de uma empresa aí. Então, passa a palavra ao professor Quevedo. Bom dia, pessoal. Sou o professor Quevedo. Atualmente sou coordenador da nossa extensão aqui da nossa faculdade e vim aqui a convite do professor Michel falar um pouquinho sobre a extensão, que é uma coisa mais relacionada, talvez mais para perto do fim do curso de vocês, mas com algumas coisas que já vale a pena começar a pensar. Só para complementar um pouco o que o Valmir falou, está dizendo, eu sou um dos casos que peguei uma das primeiras versões do PIF e fiz iniciação científica aqui na Unicamp. Eu consegui fazer o mestrado em 11 meses, e depois já entrei direto no doutorado. Então, a gente está aqui hoje agora para falar sobre extensão e alguns pontos o professor Valmir ele tocou um pouco no que eu tenho para falar aqui hoje. Então, vocês já vão entender um pouquinho disso aí. Mas vamos começar falando o que é extensão universitária. Nós costumamos dizer que a universidade é baseada num tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas muita gente não sabe o que quer dizer exatamente essa extensão universitária. Então, o que a gente considera extensão universitária, essa definição está dentro do site da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, tá? É um componente que está indissociável do ensino e da pesquisa. Ou deveria, pelo menos, ser indissociável. Ela tem que fazer parte, ela tem pontos de intersecção com o ensino e a pesquisa na universidade. Ela envolve também tudo que a gente considera a ação da universidade junto à comunidade. Não que o ensino de graduação não faça parte disso, porque nós estamos aqui formando profissionais que vão atuar na comunidade. Mas muitas vezes é uma ação um pouco mais direta na nossa comunidade, tanto interna como na comunidade ao redor. E são as ações que possibilitam exatamente o compartilhamento do conhecimento que é adquirido aqui com o ensino e pesquisa, o conhecimento que nós produzimos. Ou seja, ele é um canal para que esse conhecimento acabe desembocando em algo que seja prático e útil para a sociedade como um todo. Então, para isso existem canais próprios para isso. Não só pensando, obviamente, a formação do profissional que vai atuar no mercado, mas formas de atuação mais diretas, ou seja, como que nós podemos levar alguma coisa, uma inovação que criamos aqui, para que se torne algo útil para a sociedade. Bom, para isso nós temos as atividades. Então, as atividades dentro de uma coordenação de extensão são organizadas da seguinte maneira. Nós temos primeiro os cursos de extensão. Curso de extensão são cursos que são dados após, para complementar a formação profissional. São cursos mais voltados à prática, são cursos mais especializados. Tá? Da mesma maneira que a gente falou aqui, você pode fazer uma matéria na pós-graduação para completar seus créditos com um tema específico. Existem cursos de extensão que são de temas específicos. Você pode ir lá e fazer o curso que ajude você a complementar a sua formação. No geral, são para profissionais já formados,
Mas alguns desses cursos não têm o requisito de você ter um diploma já de curso superior. Alguns desses, enquanto alunos aqui, você pode fazer. Esses cursos, ao contrário dos cursos de graduação e pós-graduação, são pagos, são oferecidos, tá, pela universidade, mas mediante uma taxa. Alguns deles podem ser gratuitos se conseguirmos patrocínio. Então existem alguns desses que são gratuitos e alguns que são pagos. Então, por exemplo, vou falar depois de alguns exemplos. Um bem comum que nós temos são alguns cursos relacionados à energia fotovoltaica e com caráter mais prático mesmo, ou seja, projeto, dimensionamento de sistemas, detalhes, técnicas de instalação, ou seja, coisas que o profissional que quer trabalhar com aquilo, ele faz o curso, ele aprende a fazer aquela coisa especificamente. Então, curso de extensão é uma complementação a um curso de graduação, visando uma atividade específica. E geralmente são cursos de curta duração, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 a 2 vezes por semana. Não é a mesma coisa que um ritmo de pós-graduação. Então são cursos complementares. Pode ser presenciais, aqui no Unicamp de maneira pouco comum, mas estamos começando a trabalhar agora numa regulamentação específica para cursos à distância, também poderiam ser oferecidos à distância, ou cursos mistos, com parte presencial e parte à distância. A maioria dos cursos aqui são presenciais, todos da elétrica são presenciais, mas existe a possibilidade de alguns cursos serem à distância. Então, para vocês, pensando mais próximo do final do curso, talvez, alguns desses cursos, como eu disse, são oferecidos para pessoas que não necessariamente já têm um diploma de curso superior, mas que têm alguma qualificação, já têm conhecimento da área, já tenha feito as disciplinas de graduação necessárias para dar base àquilo, podem fazer esse curso. Então, o que nós chamamos de extensão é curso de curta duração para ensinar uma coisa específica. Os cursos de especialização formam, como o nome diz, especialistas em uma determinada área. Mas é de uma maneira diferente do que a gente vê na pós-graduação, na nossa pós-graduação normal, que é chamada de pós-graduação stricto sensu, que do termo em latim quer dizer de sentido estrito. Então, quando você faz um mestrado ou um doutorado, é uma pós-graduação stricto sensu. Você vai num ponto, numa coisa muito específica que você vai trabalhar. A especialização é um curso de pós-graduação, porque você faz o curso depois de graduado, então ela é uma pós-graduação, mas é uma pós-graduação chamada de lato sensu, ou seja, de sentido amplo. Ela dá uma formação bastante geral dentro de uma área. Então você vai se tornar um especialista, tá, numa área, mas não exatamente fazer um trabalho de pesquisa num ponto específico. Por exemplo, você faz uma pós-graduação, você faz, por exemplo, mestrado em automação. Você é um especialista em automação, mas você fez um mestrado em uma determinada técnica. Uma especialização, você aprende de tudo um pouco dentro daquela área. Depois eu vou falar um pouquinho dos cursos que nós temos especificamente. Outra área de atuação, e o Valmir já falou um pouco sobre isso, são os convênios de pesquisa e desenvolvimento em conjunto com as empresas, que inclusive fornecem bolsas para alunos nossos, tanto de graduação como de pós-graduação. Então dá para fazer iniciação científica ligada a uma linha de pesquisa que uma empresa deseja. Nós temos bolsas da Samsung, né? Nós temos bolsas que a Samsung oferece para iniciação científica mesmo. Elas são para alunos de graduação, as da Samsung. Tem de mestrado e tem de graduação também. A Samsung oferece bolsas para pesquisas em áreas específicas nas quais a Samsung tem interesse. Tá? Pode oferecer bolsas de iniciação científica e assim por diante. Para que nós recebamos essas bolsas, isso passa através da nossa comissão de extensão universitária. Tá? Então, quem gerencia isso é a extensão. Apesar de aplicado à pesquisa, tá? Isso passa pela extensão. Acordos de cooperação, também com empresas ou com órgãos governamentais. Tá? Então, o acordo com o trabalho com a CPFL, que o Valmir mencionou aqui, passou pela aprovação da comissão de extensão. Nós temos atividades que estão ligadas à comissão de extensão. Consultorias, e geralmente é um pouco mais pessoal, 1, 2, 3 docentes vão dar uma consultoria específica para uma determinada empresa num assunto, eles fazem através da universidade, utilizando daí a comissão de extensão.
Tá? E outras atividades, que são atividades não relacionadas a ensino e pesquisa, mas que complementam a vivência universitária. Então nós temos grupos aqui de atividades para a terceira idade. Tem um grupo, como é que é? Eles têm um programa, como é que idade, pessoal, que fica aqui próximo, perto da praça, aqui pela lateral, tem um centro que eles fazem ali atividades para a terceira idade. Tá? E tem outro, por exemplo, que é muito procurado, eu recomendo dar uma olhada, vocês já podem fazer a partir do dia 1º, são as atividades físicas. A Faculdade de Educação Física oferece para toda a comunidade universitária uma série de atividades físicas. Então, se você entrar no site da Faculdade de Educação Física, tem lá menu extensão e olhar atividades físicas, vocês vão encontrar uma série de coisas: natação, futebol, vôlei, tênis, kung fu, inclusive, tá? Outras, musculação, dança, várias atividades que vocês podem realizar. Isso é vivência universitária, claro, não é da FEEC aqui, é da Educação Física, mas vocês, como os alunos, podem fazer. É pago, é barato, muito barato fazer. Para quem tem interesse em atividade física, vale a pena, até porque muitos dos praticantes aqui acabam depois indo para competições e trazem, vamos dizer assim, levam o nome da Unicamp para essas competições, que é uma coisa muito interessante. Tá? Mas então, nossas áreas de atuação na extensão são essas: cursos de curta duração para caráter prático para alguém, curso de especialização, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Que dá uma formação, geralmente é curso de 1 ano e meio, que leva um curso desse para formar o especialista. Os convênios, pesquisa e desenvolvimento com as empresas, que fornecem, então a empresa, eu vou precisar montar um laboratório para isso, a empresa dá equipamento, eventualmente dá bolsa, dá complementação salarial, preciso ter um funcionário especializado para ajudar nos experimentos, contrata por um tempo uma pessoa para ficar lá, é possível, tudo isso daí. Os acordos gerais de cooperação, que daí vão desembocar em atividades de ensino e pesquisa, mas quem gerencia o recurso disso é a extensão, tá? As consultorias e essas atividades da vivência universitária. Tá? Aqui na FEEC, para vocês terem alguns números, tá? Ela gera recursos na ordem de 5% dos valores arrecadados. Tá? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: tudo que é captado, taxas dos cursos de especialização, dos cursos de extensão, dos convênios, quando você faz um convênio, existem taxas obrigatórias que revertem para a universidade. De todo o volume de dinheiro que circula numa atividade dessas, de bolsas, doação de equipamentos, etc., cerca de 5% desse valor reverte para a universidade em si, eu posso chamar de AIU, que é uma verba que permite você fazer qualquer coisa que seja necessária dentro da universidade. Na unidade, né? Na unidade. Esse é o da unidade. Existe também a taxa geral da universidade, tá? Mas cerca de 5% é o AIU da unidade. Então, de tudo que circula de dinheiro, 5% vai para a diretoria da elétrica, junto com a congregação, decidem do que vai ser usado se necessário. Uma parte delas é distribuída por departamentos, uma parte é utilizada diretamente na unidade como um todo. A unidade, no caso, a nossa faculdade. Tá? Nós temos, em média, 2.500 alunos por ano, contando extensão e especialização, tá? Principalmente a extensão, que são cursos de curta duração, tá? E essa arrecadação geral média dos cursos, cerca de R$90 mil por ano. Isso são 5% do volume total que circula de taxa que fica para a universidade utilizar. Então, multiplica isso por aproximadamente 20, é o volume de dinheiro que gira em torno disso. Claro, uma parte disso é para pagar o docente que vai dar aula, que pode ser docente daqui mesmo, vai ter uma complementação salarial para dar essas aulas, pode ser um docente convidado de outra instituição, ou até um profissional da área que tenha didática para dar essa aula, tem um conhecimento e a didática adequada para dar aula, pode ser contratado para dar um curso. Isso aí, toda a comissão de extensão gerencia isso daí. As outras atividades, convênios, acordos de pesquisa e desenvolvimento, o AIU que vem para nós cerca de R$110 mil por ano. Então, de novo, multiplique por 20 para ter uma ideia do volume de recursos que giram. E
Mais do que isso gira, porque, por exemplo, quando você doa equipamento, não incide 5%, o equipamento entra sem taxa nenhuma, uma doação de equipamento. Isso é só de recurso financeiro mesmo, dinheiro pago. Multiplique por 20 é o volume total, isso que dá para a universidade. Ou seja, a universidade, a unidade nossa, a elétrica arrecada cerca de R$200 mil por ano com atividades de extensão, um dinheiro que complementa bastante as nossas necessidades. Então ela tem uma importância significativa para nós, além de ser uma maneira de dar um retorno à sociedade, a mais, um retorno a mais, preparando bons profissionais, não só acadêmicos, mas profissionais. O que interessa para vocês como alunos? Primeiro, como o Valmir já falou, são os convênios com bolsas, que a gente falou aqui. Ele falou, a CPFL tem bolsa, Samsung tem bolsas. Então você pode fazer atividades relacionadas dentro das suas atividades de graduação, atividade de pesquisa e desenvolvimento com uma bolsa dada por uma empresa dessas, vai passar pela extensão. Os cursos de extensão, como eu falei, tem alguns deles que não vão exigir que você tenha terminado a sua graduação, você pode fazer tendo algum determinado conhecimento, e especialmente, fazendo um pouco de propaganda do nosso departamento, porque nós só temos um curso, eu confirmei ontem com as nossas secretárias de extensão, por enquanto existe uma única especialização dentro da FEEC, é um curso de 1 ano e meio, que é gerenciado principalmente pelo Departamento de Engenharia Biomédica, que é um curso de especialização em engenharia clínica, para formar um profissional que é denominado engenheiro clínico. Esse sim, para você fazer esse curso, você tem que ser formado em engenharia, pode ser elétrica, mecânica, química, o mais comum é vida elétrica e mecânica. E você faz um curso de 1 ano e meio, com um trabalho de conclusão de curso e uma monografia no final, que vão ser avaliados. A partir daí você sai com um diploma de especialista em engenharia clínica. Você se torna um engenheiro clínico. Esse engenheiro clínico, ele tem um mercado de trabalho dentro de clínicas de grande porte e hospitais. Ele vai ser um engenheiro dentro da área médica que vai gerenciar recursos físicos. Então, na engenharia clínica você aprende desde como que funciona uma rede de distribuição de gases médicos. Então, por exemplo, o engenheiro clínico tem que conseguir gerenciar essa estrutura de gases médicos, tem que estar com a equipe, coordenar a equipe preparada para providenciar reparos, ou eventualmente até vai construir um hospital novo, ou vai reformar, como que tem que ser feito, quais são as normas para se colocar essas linhas. Ou então, outra área, você vai montar uma UTI. Aí na UTI tudo bem, você precisa ter os respiradores, os ventiladores artificiais. É um por leito que você tem que ter, que teoricamente nem todos os leitos vão precisar, mas pode acontecer de todos os leitos precisarem de ventiladores. É o suficiente? Não. Se um quebrar, você vai ter que tirar ele, vai ter que ter uma reserva para colocar. Aí você tem que considerar o seguinte: qual o tempo médio entre falhas dos ventiladores, qual o tempo que leva, na média, para você fazer o reparo de um ventilador desses, para dimensionar o quanto de a quantidade de ventiladores extras você tem que ter para não correr o risco de faltar, de ter 2, 3 quebrados e está faltando um ventilador para repor. Isso é dimensionável, é tarefa do engenheiro. Então você aprende isso, você aprende normas técnicas, tudo relacionado à área hospitalar, entende como que funcionam os equipamentos médicos hospitalares, as peculiaridades, as normas de equipamentos médicos hospitalares. Então é um curso que dura 1 ano e meio para você. 1 ano de disciplinas e 1 semestre de trabalho de conclusão de curso. Mas você sai, sim, tá joia. Você sai com o título de especialista em engenharia clínica. E aí tem um mercado de trabalho grande por isso. Estou dedicando especificamente isso porque é o único. Se tivesse outros, eu poderia falar um pouco mais sobre os outros. Mas por enquanto é o curso de especialização que nós temos. Então dá para entender a diferença entre um curso de especialização e um curso de extensão. Alguns de extensão vamos mostrar aqui, só para dar uns exemplos. Introdução à energia solar fotovoltaica, sistemas isolados ou conectados à rede. É um curso teórico, você vai lá, já tem aulas e aprende sobre isso. Outro, projeto de dimensionamento de usinas solares, ou seja, eles são pontuais, eles são específicos, eles ensinam
coisas específicas. 1 mês, 2 meses, lá tendo aula, você aprende aquilo, ganha um certificado e está habilitado para aquilo. Instalação e integração de sistemas fotovoltaicos é outro. Sistemas de automação e controle, conceitos, aplicações, visualização e diagnósticos. Então, são para profissionais da área pegarem um pouquinho mais de conhecimento específico. Então, é nesse sentido que é importante aí, vocês eventualmente, quando chegarem um pouco mais no curso, quem tiver interesse, começar a ficar de olho nos cursos que vão sendo abertos, quase todo mês vai sendo aberto. Só procurar no site da Estecamp, que é a nossa escola de extensão, está sempre mostrando os cursos que estão abrindo, e alguns deles você vê o pré-requisito, muitos deles não exigem que você já seja formado. Então é uma possibilidade também de você fazer alguma coisa que você tenha interesse. Ok? Então é isso, fico aberto aí para perguntas. Se a gente tiver alguma pergunta na área, sim. Eu queria uma só, rapidinho. Esse aí de energia fotovoltaica que você falou, você sabe se ele é pago? São pagos. Esses cursos são pagos. Eles são pagos. Sabe o valor do crédito? Depende de cada curso, eu não tenho os valores de cabeça aqui. Geralmente também são parcelados, eu não sei dizer agora de cabeça. Mas se você entrar na página da Estecamp, XStecamp, do CampBR, você vê os cursos abertos, tem todas as informações. Olha. Mais perguntas?